Bom, vamos resolver então o exercício 8, página 25 do manual. Volume 2. Dizem-nos assim, temos dois conjuntos, o conjunto A, que é constituído pelos elementos 1, 3, 5, 6 e 8. Vou afastar um pouco. Ok. Ok. E o conjunto B, 2, 4, 5, 6 e 8. 2, 4, 5, 6 e 8. E duas funções. A função f, que faz corresponder os elementos de A aos elementos de B, significa que os elementos do conjunto A vão ser o conjunto de partida da função f e, como é uma função, o conjunto de partida corresponde também ao domínio da função f. Portanto, podemos dizer que o domínio de f é A. Desculpem lá. Portanto, o domínio de f será A. Claro que o conjunto B, que é o conjunto chegado da função f, pode ou não corresponder ao contradomínio. Ok? Se corresponder, a função diz-se subjetiva. Mas isso é outra situação. Continuando, dizem-nos que temos que a função f está definida através do seu gráfico. Gráfico de f 1, 4, 3, 2, 5, 5, 6, 8 e 8, 6. E que a função g está definida pela sua expressão algébrica, que é g de x igual a x menos 1. Como vêem, aqui nos objetos temos os elementos do conjunto A, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 6, 6, 8, 8. É isto que significa dizer que a função f corresponde ao que está definida numa correspondência do conjunto A para o conjunto B. Se formos ver os elementos do contradomínio, o 4, o 4, o 2, o 2, o 5, o 5, o 8, o 8, o 6, o 6. Portanto, a função é injetiva e é subjetiva, portanto, é bijetiva. Dizem-nos para determinar G após F de 3, isto na 8.1. Ora, 8.1, G após F de 3. Isto é muito simples de fazer. Ora, G após F de 3 significa que se é a função G após a função F do elemento 3, significa que eu terei que primeiro aplicar a função F e depois a função G. Então vai ficar G de f de 3. Isto é sempre assim. Isto não tem dificuldade nenhuma. Ora, o f de 3, na função f, o f de 3 é 2.
Ok? Faço aqui um pequeno cálculo auxiliar. Não é bem um cálculo, mas pronto. Ora, o que corresponde ao objeto 3 é a imagem 2. Então, f de 3 é igual a 2. Então, onde está f de 3? Vou escrever o valor 2. Então, vou calcular agora g de 2. Ok? Este 2, de onde é que vem? Corresponde à imagem do objeto 3 na função f. Agora, pego então na função g e vou calcular g de 2. Ora, g de 2 é igual a 2 menos 1, que é 1. Pronto, então g pós f de 3 dá 1. Ok? Depois, 8.2, g pós f de 5. G após f de 5, que vai ser g, de f de 5. Porquê é que eu ponho aqui parênteses retos? Bom, enfim, sempre que eu tenho dois pares de parênteses, os mais externos devem ser retos, ok? O f de 5, ou seja, o que é que na função f corresponde ao objeto 5? É a imagem 5. Então f de 5 é também 5. Então eu agora, onde estava f de 5, vou substituir por 5, porque é a imagem do objeto 5, e vou calcular aqui num cálculozinho auxiliar. Ora, g de 5, isto é muito simples, mas pronto, fazemos aqui, fica 5 menos 1, ora, que dá 4. Então f de g de 5 dá 4, portanto g pós f de 5 vai dar 4. Eu aqui esqueci-me de uma coisa, de dizer que a função g está definida tendo como conjunto de partida B e conjunto de chegada R. Ok? Então o conjunto de partida, ou seja, neste caso também o domínio da função G, tem que corresponder, ok, aos elementos do conjunto B. Reparem aqui, eu aqui utilizei o valor 2 e eu tenho aqui, como eu sei que o conjunto de partida, ou seja, o domínio da função G é o conjunto B, os elementos que eu vou aplicar na função G têm que corresponder ao seu domínio, ou seja, ao conjunto B. Ora, vamos confirmar, temos o 2 no domínio da função G, ou seja, no conjunto B temos o 5, portanto até agora está tudo bem. Caso não correspondesse, significava que para aquele valor eu não poderia definir a função composta. 8.3. Ora, 8.3 é f após g de 6. F após g de 6. Vou fazer de forma idêntica ao que fiz, só que agora é f após g, ou seja, vou ter que fazer primeiro a função g e só depois disso vou aplicar a função f. Como eu fiz antes, fica f de g de 6. Reparem que a função que aqui está em segundo lugar é a que aparece aqui. Ok? Mas que, no entanto, é a função que vamos fazer primeiro, porque isto é f após g. Ok? Se é após g, então tenho que fazer g e após isso tenho que fazer f. Então vou calcular g de 6. Ora, g de 6 é 6 menos 1, que dá 5. Ora, onde está g de 6, vou então pôr 5. Fica então f de 5. Reparem que o 5 pertence ao domínio de f, que é o conjunto A. Então eu vou então ver qual é o elemento que na função f corresponde, corresponde ao objeto 5 e é também a imagem 5. Então f de 5 é 5. Okay? Então f após g de 6 vai ser 5. Agora, o 8.4. 8.4, f após g de 2. F após g de 2, que é igual a f de g de 2.
Ora, G de 2 vai ser 2 menos 1, que dá 1. Então fica f de 1. Vamos então aqui ao gráfico da função f. Ora, ao objeto 1 corresponde a imagem 4. Então f após g de 2 é 4. Agora pedem-nos na 8.5 para eu determinar o domínio. Eu vou apagar aqui este lado. Ora, 8.5 pedem para determinar o domínio da função g após f. Domínio de g após f. É assim que tem que representar domínio de g após f. Isto não pode aparecer aqui um conjunto ou uma série de números. Isto tem que ser indicado o que é que estamos a apresentar, o que é que estamos a fazer. Ora, e o que é que este domínio tem que ser? Tem que ser um valor de x pertencente a R. Isto é sempre igual. Aliás, como vocês viram naqueles vídeos que eu enviei para fazerem o trabalho de casa anterior, x pertence a R, tal que, ora, o x vai ter que pertencer ao domínio de f, ok? Portanto, é do domínio de f que vamos retirar os elementos para o domínio de g após f, ok? Portanto, eu quando indicar os elementos do domínio de f, eu vou ter que indicar elementos do conjunto A. E o que é que tem que acontecer? Tem que acontecer também, porque eu vou, como é g após f, eu vou fazer primeiro a função f, a imagem desse x na função f tem que pertencer ao domínio de g. Ok? O que faz todo o sentido, porque se eu vou aplicar a imagem de um determinado valor na função f na função g, eu não posso aplicar na função g valores que não pertencem ao seu domínio. Ok? Então o domínio da função f é o conjunto A, o domínio da função g é o conjunto B. Então, vamos ver aqui o domínio. Vou colocar aqui o domínio de f, que há de ser 1, 3, 5, 6 e 8, que é o próprio conjunto A. O conjunto, o domínio de G é o conjunto B, que é 2, 4, 5, 6 e 8. Ok? E o que é que eu agora tenho que procurar? Tenho que ver quais são as imagens na função f que pertencem ao domínio de G. Então vamos ver a imagem 4. A imagem 4 corresponde, ou melhor, a imagem 4 sim pertence ao domínio de G. Ora, a imagem 4 está aqui. Então, ok? Então, eu já vou aqui dizer que no domínio de G após f já temos um elemento. E qual vai ser esse elemento? Recordam-se que eu disse que esses elementos do domínio da função composta têm que ser retirados do domínio de f. Como a imagem 4 pode ser aplicada na função g, significa que o número 1, que é o objeto dessa imagem 4, vai pertencer ao domínio de g após f. Ok? Muito bem. Agora vamos ver. O objeto 3 tem como imagem 2. Esta imagem pertence ao domínio de G. Vamos ver. Ora, temos aqui o 2, temos aqui o 2. Ok. Ok. Então já tem outro valor para o domínio de G após f. Ora, que há de ser o número 3. Vamos ver a imagem, o objeto 5. Tem imagem 5. Esta imagem pertence ao domínio de G? Sim.
Ok? Ok. Então, já temos aqui mais um valor para o domínio de G após F. A imagem 6 tem... O objeto 6 tem como imagem 8. Esta imagem pertence ao domínio de G? Pertence. Então, eu já tenho aqui mais um elemento do domínio de G após F, que é o número 6. Ficar tudo da mesma cor. Ok. E, finalmente, o objeto 8 tem como imagem 6. Essa imagem 6 pertence ao domínio de G? Pertence. Ok. Então, tem outro elemento que pertence ao domínio de G após F, que é o 8. Recapitulando, reparem que numa função composta vamos retirar os elementos do domínio ao domínio da função que fazemos primeiro. Como aqui era G após F, eu tenho que ir à função F e é aí que eu vou buscar os elementos do domínio da função composta. Mas estes elementos eu só posso escolher aqueles em que a imagem desses tais objetos vão pertencer ao domínio da função onde eu vou aplicar a seguir. Porque se não for assim, eu não poderia aplicar na segunda função, então eu não posso fazer pertencer ao domínio da função composta um valor que não pode ser encaixado, digamos assim, nessa função. Muito bem. Agora, isto era a linha A. Na linha B. Na linha B, eles pedem-nos o domínio de G após F. Ora, o domínio de G após F ok, assim vê-se melhor. Vamos ver agora. Ora, se é o domínio de G após F, eu vou fazer a mesma montagem que fiz ali, ou seja, domínio de G após F tem que ser um x pertencente a R. Isto é sempre a mesma coisa, mas este x não é todo o R. Ele pertence a R, mas não é todo o R. Então este x tem que pertencer ao domínio... perdão, aqui é F após G. Já tínhamos feito desta. Agora é F após G, F após G. Neste caso, o x, qual é a função que vamos fazer em primeiro lugar? É a função G. Então, vamos retirar os valores do domínio da função composta aos valores do domínio da primeira função. Ou seja, x tem que pertencer, vamos retirá-lo do domínio da função G. E, simultaneamente, a imagem desse valor na primeira função, na função G, tem que pertencer ao domínio da segunda função, ou seja, da função F. Muito bem. Então, eu vou aqui calcular rapidamente, num cálculo auxiliar, o contradomínio da função G. Ou melhor, vou ver as imagens que correspondem a todos os objetos da função G, do domínio da função G. Ora, então o domínio da função G são os elementos do conjunto B, então eu tenho que calcular G de 2, que é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Tenho que calcular G de 4, estou a ir buscar os valores ao conjunto B, que é igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Tenho que calcular G de 5, que é igual a 5 menos 1, que é igual a 4. G de 6, que é igual a 6 menos 1, que é igual a 5. E, finalmente, G de 8, que é igual a 8 menos 1, que é igual a 7. Muito bem. Então, o contradomínio da função G, que são os valores que eu depois terei que ir encaixar na função que vou trabalhar a seguir, que é a função F, este contradomínio corresponde a 1, 3, 4, 5 e 7. Ok. Então agora vamos ver
destes valores do contradomínio de G, que eu agora terei que aplicar na função f, quais é que eu posso aplicar, ou seja, quais é que pertencem ao domínio da função f. Ora, vamos ver. O número 1. Não se esqueçam que a função f tem como domínio o conjunto A. O número 1 pertence ao domínio da função f? Sim, está aqui. Ok, muito bem. Então, reparem que esta imagem